Um, então, a Trimagista é uma estrutura que já tem 21 anos. Parece que não, mas em 2000, 2001, uma série de estudantes da universidade e alguns atores já profissionais da Universidade de Évora não tinham uma plataforma para passar recibos, e a Trimagista parece um bocadinho nesse contexto em que é necessário uma plataforma, uma associação, criar uma associação para começarmos a laborar profissionalmente, e acabámos por criar uma cooperativa. E foi sendo isso a Trimagisto até, até, até praticamente ao ano passado. Era uma espécie de base legal, plataforma, para que os seus cooperantes pudessem exercer o trabalho. E realmente, o ano passado, em 2020, a Trimagista, em 2020, 2021, a Trimagista alavancou-se como marca, ou tentar alavancar como marca, porque percebi que, olhei assim para trás e percebi que todas as minhas criações, praticamente todas, tinham passado pela Trimagisto, ou coproduções com a Trimagisto, e de repente era uma pena, e estamos no século XXI, em que a marca é assim uma coisa tão importante, e decidi com uma série de cooperantes novos, uns novos, outros fundadores da cooperativa, porque é uma cooperativa cultural, decidimos alavancar a Trimagisto como marca e dar-lhe uma identidade muito própria, e hoje ainda está muito... neste momento eu sou o diretor artístico dela, mas a verdade é que o objetivo é que ela se dilua por outras pessoas, e está sediada em Montemoro Novo, neste momento, e está intimamente ligada com profissionais do Alentejo. Agora, um dos objetivos da Trimagista é precisamente que ela se estenda, que ela se dilua, que ela se propague um bocadinho por todo lado, tendo sempre como foco a palavra, e a palavra como forma de resistência destes tempos confusos que vivemos. Essa é uma pergunta que o envolvimento da Trimagista no centenário tem a ver com a minha pessoa, primeiro, porque eu trabalho José Saramago desde 2013, 2014. Comecei com o Levantado do Chão, com a Susana Cecílio, a trabalhar numa coisa chamada o Projeto Rise Up, em 2014, com muitos paninhos quentes, porque era o único Nobel em língua portuguesa e tínhamos muito medo de trabalhar o Nobel. Hoje toda a gente trabalha o Nobel, acabou esse tabu de que esse Saramago não se... é delicado. Hoje tem um caráter mais experimental, e ainda bem. E o que é certo é que a entrada da Drimagisto dentro das comemorações do centenário de José Saramago é um bocadinho fruto do percurso para trás. Não foi realizado nenhum esforço para entrar dentro das comemorações. O que aconteceu foi que a Trimagisto já tinha, ou eu já tínhamos um trabalho em cima da mesa, que a própria Fundação olhou para ele, e as comemorações, o alto comissário das comemorações olhou para ele e percebeu: não é possível não integrar com tanta programação. Temos o No Dia Seguinte Ninguém Morreu, que é uma estreia, que é a partir das intermitências da morte. Temos o Audio Walk Tour, o Levantado do Chão, que é um percurso auditivo, um teatro narrativo, chamamos-lhe assim, com uma série de atores como a Natália Luísa, a Joana Manuel, o António Fonseca, o Nuno Nunes, a Ana Sofia Paiva. Temos a versão em inglês e em português, e isso vai estar disponível, vai ter a sua estreia dia 6 de maio, agora já, dia 6 em Lisboa e dia 7 em Montemoro Novo. É um percurso dividido em duas partes. E temos inúmeras outras atividades, como o Em Voz Alta, que é o tão afamado Em Voz Alta, que é um projeto que se desenvolve nas localidades rurais, em que juntamos as histórias do Levantado do Chão, ou as histórias tradicionais, com a história local e de identidade local. Convocámos uma arqueóloga para ir falando também, isto tudo ali à volta de Montemor, não é? Convocámos para ir falando da história daqueles lugares, e nós falamos um bocadinho mais do lado humano das histórias tradicionais, como Saramago, que se calhar não, para mim é o autor mais brilhante, que faz a transição entre o que é a cultura tradicional e a cultura erudita. E
E há inúmeros outros projetos que lançámos CDs, sei lá, há tanta coisa, isso está tudo também no nosso site. Eu hoje já me escapa um bocadinho a parafernália. E temos ainda, não está integrado dentro das comemorações, mas temos uma estreia em outubro do Em Duplicado, que vai ter um texto da Joana Bertolo, que é um concerto, é um concerto narrado. Estamos agora em processo, em residência artística, mas que tem a sua estreia a partir do Homem Duplicado, e a ideia é que estes tempos tão ferozes de velocidade, como é que resolvemos isso? E acho que aquilo que eu estou a propor na criação é a duplicação. Eu preciso de me duplicar porque só um já não chega. Então, ou delegar, a ideia base é um bocadinho essa. Portanto, há inúmeras coisas. O No Dia Seguinte Ninguém Morreu é um livro que eu tinha lido em 2005, por aí, 2003, 2001, não me lembro bem. Foi na altura em que eu comecei a contar histórias e achei, portanto, é um projeto que está na minha gaveta já há muito tempo. E, e, e quando, e quando apareceu a pandemia, ele apareceu-me assim à frente, porque porque os mecanismos, estamos a falar das intermitências da morte de Saramago, claro, o livro do Saramago, os mecanismos políticos ou sistémicos que, quando a morte não vem ou a morte não aparece, o que é que acontece ao sistema se a morte não aparece é exatamente o que aconteceu durante a pandemia, mas de forma invertida. É exatamente o mesmo. E foi o primeiro livro que eu me lembrei, quando ficámos todos em casa, a fazer yoga, a fazer aquelas atividades meia tolas, a tentar sobreviver, a ser felizes e de forma um bocadinho excêntrica, porque ninguém sabia muito bem o que é que aí vinha. E isso é uma das coisas muito boas que eu gosto muito de Saramago, é que nunca ninguém sabe muito bem para onde vai. E isso deixa-me sempre em aberto, porque dá-me sempre pontos de vista diferentes. E foi um livro que eu me socorri. Agora, olhando para trás, era um espetáculo que eu queria muito fazer já em 2005. Tinha pensado em fazer uma ópera, na altura, uma opereta, com cantores, queria contar a história, porque identifiquei nele identifiquei nas Intermitências da Morte, um conto, um, um conto que é uma espécie de conto ícone da tradição oral portuguesa, que é a Tia Miséria, que é um conto em que a morte vem buscar a miséria depois engana a morte e a miséria acaba por ficar sempre no mundo. E eu acho que é uma das motrizes que Saramago bebeu para escrever este livro. E a partir da premissa, e se a morte não vem, o que é que acontece? E na pandemia foi precisamente o oposto. E se a morte vem demasiado, o que é que acontece? E pronto, daí socorri-me depois de atrizes de Évora e de uma pintora também, e pronto, fizemos aquilo que houve um espectador que chamou de uma ópera rock, ou não sei bem. Mas o que é certo é que as intermitências têm duas partes, e uma é a morte não vem, o que é que acontece ao mundo, ao sistema capitalista, ao sistema como nós o conhecemos, se a morte não vem, há um colapso, ou não. E depois Saramago transforma o livro numa história de amor. E eu gosto de imaginar que ele levou ao limite do que é que acontece ao sistema se a morte não vem e de repente estava um bocadinho sem ideias e a Pilar deve-lhe ter trazido um chá ou qualquer coisa e ele transformou aquilo numa história de amor. Eu gosto de pensar assim, desta forma romântica. E a segunda parte do espetáculo, a segunda parte do livro, é uma história de amor. Que a morte apaixona-se por um... Nem é tanto pelo artista, é pela música que ele faz. E, e, e depois eu faço ainda uma terceira parte no espetáculo, que é o que é que acontece àquele músico pelo qual a morte se apaixona. O que é que acontece à arte foi tão importante durante a pandemia, através das redes sociais, dos vídeos. O que é que acontece agora? O que é que está a acontecer agora aos artistas neste momento? Que agora parece que ou voltaram a deixar de ter importância. É um bocadinho... O espetáculo fala sobre a resistência da arte, a pertinência da arte, nestes tempos muito confusos que vivemos. É sobre isso que fala o espetáculo, sendo um espetáculo sobre o amor, acima de tudo.
A morte, a morte a morte está presente em todos os passos que damos, não é? Sim, ahm, a morte, a morte está presente neste espetáculo, está. E a morte pode ter um lado de libertação ou um lado de aprisionamento. E eu, e eu olhei para esta morte, ou olho para esta morte como uma espécie de transição para uma transição, para um mundo diferente, para um mundo melhor. Mesmo neste, porque há várias mortes, não há só uma, não estamos só a falar da morte física. Uma relação, quando termina, tem uma morte. Uma amizade, quando termina, tem uma morte. E em tudo vão havendo pequenas mortes. A minha filha, quando terminar agora o pré-escolar, tem esse luto do pré-escolar para entrar no ensino escolar. Portanto, a vida é feita de mortes, de pequenas mortes. Não queria falar de Le Petit Mort, como o próprio orgasmo em francês, não é? Le Petit Mort. A vida é feita disso, de pequenas mortes e do seu luto que se vai construindo. E é assim que vamos crescendo, tendo a noção de que vamos morrendo em cada passo que damos. Portanto, a morte, sim, a morte é transversal, mas é uma morte que não é pesada. É uma morte que nos acompanha. É a nossa morte tradicional. Ao contrário do Great Reaper, por exemplo, que é uma figura assustadora, a morte portuguesa é feminina. É a mãe que dá a vida, é a mãe que tira a vida, é a mulher a quem é a senhora que nos bate à porta e nós perguntamos quem é, e ela diz, sou a morte. Entre. Portanto, não é uma figura assustadora, é uma figura que nos acompanha, um bocadinho o Caronte, que talvez nos acompanha para o outro lado. E talvez possa ser mágica, e tem que ser leve acima de tudo. Este projeto foi apoiado pelo Garanticultura e felizmente houve o Garanticultura durante a fase pandémica, bem haja quem o pensou, e porque acho que deu não só uma sustentabilidade a projetos que já tinham alguma força, que já tinham alguma identidade, como possibilitou a aparição de inúmeros novos projetos em Portugal, e olho muito acima de tudo na música, muitos projetos que estavam escondidos, que nunca teriam apoio porque não eram qualificáveis para as instâncias, não. E o Garanticultura foi transversal, houve para todos e foi importantíssimo, acho eu, e pode marcar, se a coisa se desenrolar, claro que tudo o que é tão livre depois acaba por ter alguns problemas, mas é melhor não falar disso. O processo criativo incidiu. Eu sempre pensei eu sempre pensei que a morte se ausenta da vida. Porquê? Porque é que o próprio Saramago não responde a isso. O próprio Saramago dele faz greve. Ele só diz faz greve. Mas faz greve porquê? A gente pode optar por a morte faz greve de forma proletária, não é? De manifestação. Ou se calhar a morte, para mim, apaixonou-se. A morte encontrou o amor. E a forma mais firme de mostrar o amor é através do amor próprio, daquilo que nos faz perder o tempo. E aquilo que a mim me faz perder o tempo é a arte. É quando eu observo um espetáculo e me esqueço do tempo, quando estou numa sala de espetáculos a ver os meus colegas ou os meus pares. É quando vou ver uma exposição e me esqueço que estou a ver uma exposição porque fico apaixonado pelas cores. É a arte. É a arte que me faz parar o tempo. E a morte não vem por isso. E eu acho que ela está no seu hobby, está a descobrir a arte, está a descobrir outra forma, um lado humano. A morte transforma-se, vai se transformando em uma coisa humana. Como o próprio Saramago diz, não há uma morte, há várias mortes. Cada um tem a sua morte. Cada um com a sua morte, que é uma frase que nós dizemos no espetáculo. Aliás, é uma música do espetáculo. E o processo foi muito claro. Agarramos no livro, eu e o Jorge Palinhos escrevemos um texto a partir do Saramago, tem muita citação de Saramago, daí convocámos os atores e compusemos muitas músicas também, que é um apanágio já dos meus espetáculos. Eu coloco sempre, há quem chame musicais, mas eu não entendo aquilo como musical, ou não sei, não tem essa conotação. Mas sim, tem canções de autoria, e tem canções que contam história e que há, por exemplo, há uma cena deste espetáculo que é só uma canção. É, é,
tem que ter a sua importância, tem que ter a sua importância como é só uma canção cantada à letra, é cantada 2 vezes para precisamente que a letra fique, porque muitas vezes a gente distrai-se com a melodia, não é? E esse vai e vem entre o narrado ou o teatralizado e a canção tem que ser muito justa, tem que ser muito equalizada para que as músicas são melhores para que não haja este desequilíbrio entre o acting e a componente musical, para que elas joguem e que confluam todas para o que é o objeto artístico final, não é? Porque é isso. E aí a cenografia também tem o seu papel importante, que é da Gisanga Afonso, uma artista de Évora, também uma das atrizes, e depois vamos ter todos os dias, temos uma surpresa todos os dias, que eu não posso dizer, que se calhar posso. Vamos ter, em cada lugar onde fazemos o espetáculo, contamos com um coro. Portanto, está garantida a festa. Há um coro sempre que entra, um coro amador, compusemos uma música para um coro, e cá em Lisboa vamos ter a presença do coro nosso, que quem ouvir esta entrevista se calhar não vai achar piada, mas quem não ouvir a entrevista vai ficar surpreso com o que vai acontecer. E temos uma artista plástica a pintar do início ao fim do espetáculo. Em direto, todos os dias é diferente, todos os dias é novo, e nós temos que jogar com isso também. Portanto, é um espetáculo que rasga, tem esta componente da tradição oral, do contar a história, do livro, das músicas, um bocadinho, mas depois rasga. E ainda há mais uma coisa, que é durante a pandemia, que tem a ver com a ideia cenográfica. Foi uma das imposições que eu disse, a única imposição que eu disse à cenógrafa foi eu queria que o teatro estivesse fechado. Durante a pandemia o teatro, e é isso, há uma tela, grande parte do espetáculo tem uma tela à frente, o público não vê. Tudo o que se passa lá atrás está desfocado, como nós a fazer as coisas em casa, há esse lado. E o que é engraçado é que muita gente me dizia: não funciona, Carlos, isso não vai funcionar, não funciona. E por cima temos projeção de vídeo também, não funciona. E funcionou. E esse acho que foi o grande risco. É uma tela, uma manga plástica, em que se consegue perceber o que está lá do outro lado. Não se percebe bem o que é, mas grande parte do espetáculo passa-se através dessa manga plástica. E depois é uma comédia. É provocadora, e essa coisa da leveza, essa componente da leveza, eu nunca a quis deixar. É mesmo uma coisa que tem que ser leve e tem que ser cómica. E isto da morte não vir é absurdo. É um absurdo de tamanho. E pensar como é que o mundo é se a morte não vem, como foi absurdo, há uma pandemia e ninguém pode sair de casa e temos que usar aquelas luvas e é de outro registro, é meio beckettiano a coisa, é trágico, mas ao mesmo tempo se olharmos assim, daqui a uns anos, hoje já conseguimos ver os primeiros 2 meses de pandemia em que ficámos não havia máscaras, não havia luvas, ninguém se atrevia a sair, e para passear o cão, ui. Pá, eu lembro-me da minha mãe, para sair de casa, que já é idosa, porque se podia passear o animal de estimação, pôs uma trela ao cágado que ela tinha e saiu, para gozar com a situação. Ou seja, entramos numa zona de criação também, de criatividade, porque acho que começamos a explorar zonas que não são do cotidiano, porque há uma paragem, não é? E depois ainda há uma outra questão, Pedro, que é depois da pandemia, eu acho que o mundo não está igual a nível de doença mental. Acho que estamos todos um bocadinho diferentes, a correr não se sabe bem para onde. E quando falo de saúde mental é dizer que temos todos um bocadinho disso e o espectro aumentou, acho eu. E agora estamos um bocadinho mais, por um lado, mais livres em ser o que sou, porque acho que há uma procura interior. Mas a pandemia trouxe-nos isso, esse lado eu não queria dizer louco, mas louco no sentido acho que se abriu aqui uma ferida que possibilita sermos diferentes.
quando o mundo nos está a dizer para sermos todos iguais, eu acho que esse é o conflito neste momento, é que a pandemia fez-nos abrir a nível filosófico, estou a falar, há aqui uma ferida que nos está a fazer diferentes do resto. Sim. Carlos, muito obrigado. Obrigado, eu falo muito, desculpa lá.